Fala pessoal, o assunto hoje mais uma vez é sério. A gente vai falar sobre esse caso do Banco Master. O que está acontecendo? O que vai acontecer com o seu dinheiro caso você tenha CDBs do Banco Master ou de algum outro banco do conglomerado? O que você pode fazer para se proteger? E uma visão diferente de um cara que está participando do mercado todos os dias. Eu quero contar essa história para vocês com uma outra visão, né? Porque a gente ouve muito a versão dos influenciadores, do pessoal que é da mídia, mas eu sou um cara que participo do mercado. Eu tô aqui todos os dias e eu tenho uma memória muito recente de todo esse caso, então quero trazer essa visão para vocês de alguém que está participando e vivendo esse dia a dia, tá bom? Então, pessoal, já entrando na história do Banco Master, eu quero recapitular aqui tudo que aconteceu e como que a gente chegou até esse momento aqui. Eu lembro que lá por 2021, mais ou menos, então a gente tá falando aí de uns 4 anos atrás, o Banco Master ele começou uma campanha de captação muito agressiva. Então, quando a gente olhava as ofertas de CDB no mercado de renda fixa, o Master ele sempre era o top 1, ele era o cara que mais pagava taxas altas, né, para atrair os investidores. Lá em 2021 a taxa de juros estava muito baixa aqui no Brasil. Então ele oferecia 140 do CDI num CDB, oferecia IPCA mais 6, IPCA mais 5, algo que naquele momento lá era algo muito fora da curva, né? E desde essa época aí, desde 2021, então a gente tá falando de uns 4 anos mais ou menos, o Master sempre esteve no topo, sempre foi o top 1 de taxas altas na hora de captar renda fixa. Isso aí até tinha uma explicação, de certa forma, né? Era uma estratégia do banco. E não tem nada de errado nisso, né? Se o banco quer realmente ser mais agressivo na captação bancária dele, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum, não tem nada fora da lei. Só que ele fazia esse negócio com o argumento, né? Com a sustentação de que qualquer coisa tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, né? Em qualquer cenário, qualquer hipótese, no pior caso aí o FGC vai garantir aquele depósito ali para o investidor. E isso continuou como um processo estruturado. E o Master se capitalizou muito fortemente, né? Para quem não sabe, um negócio bancário, ele funciona em duas pontas, né? Ele tem a ponta onde o banco capta recurso, ou seja, ele pega o dinheiro das pessoas, dos investidores, e ele tem a ponta onde ele aloca recurso, que daí ele empresta para empresas, para negócios, para entidades, para pessoas, e ele gera, né, recursos através dos juros que ele cobra dessas pessoas. Tem um termo muito famoso no mercado bancário que é o chamado spread bancário, que é a diferença da taxa de juros que o banco empresta recursos para a taxa de juros que ele capta de recursos. E aí essa diferença de taxas é a forma como o banco lucra. E é por isso que, via de regra, aqui no Brasil, um negócio bancário ele lucra demais, né? Porque a taxa de juros que o banco cobra é muito mais alta do que a taxa que ele paga na hora de captar. E a estratégia do Master até então era pagar caro aqui no passivo, né, que é esse lado da captação, e conseguir uma boa margem aqui nos empréstimos para que essa conta fechasse. E aí o tempo foi passando, né? E hoje essa bola de neve virou um problema tão grande porque o Master conseguiu captar muito nessa ponta aqui. Ele se capitalizou muito fortemente e, dentre outras coisas, ele começou a comprar outros bancos. Eu vou citar alguns nomes aqui, então já quero reforçar a atenção especial nesse ponto, porque caso você tenha CDB que não seja especialmente do Master, mas que seja de algum outro desses aqui, você também está metido nessa história, tá? Então tem que ficar de olho aí em relação a isso. O Master ele foi comprando vários bancos, então em algum determinado momento ele comprou o antigo banco Indusval, que depois virou Banco Voiter e que hoje se chama Banco Pleno. Olha a loucura, tá? Olha o nível de confusão aqui que esse negócio virou. Então, ponto de atenção aqui, ó. Se lá na tua carteira de investimentos você tem Banco Pleno, CDB do Banco Pleno, você tá exposto nessa situação também. O mesmo vale para Will Financeira. Então, se você tem CDB do Will, você também tá com alguns ativos aí sob risco nessa situação. E por último agora o Let's Bank, que foi o último que o Banco Master adquiriu. Então, são esses três aí, tá? O Banco Pleno, o Banco Will Financeira e o Let's Bank. Todos eles fazem parte do conglomerado do Master. E aí, pessoal, como é que a gente chegou nesse ponto em que a gente está agora? O Master, ele acabou se tornando um banco problemático, um banco insolvente, porque na ponta em que ele alocou os recursos, ele tem vários ativos que são pouco líquidos, principalmente uma carteira grande de precatórios, que são ativos que são emitidos pelo poder público, né? Eles têm lastro no governo, que é de processos perdidos. Então, uma pessoa, por exemplo, que processou o Estado e ganhou a causa, o Estado ele paga essa pessoa quando ele quiser. Basicamente esse que é o negócio. E o precatório
precatório ele vira esse título de dívida. Então o Estado ele está devendo para uma pessoa e ele vai pagar essa pessoa, só não se sabe quando. E o Master tem muitos desses precatórios na carteira de crédito dele. Só que esses são ativos que não têm liquidez. O recebível, né, do Master ele não é previsível nesse aspecto. Beleza, tem todo esse problema da insolvência, a gente já entendeu. E aí agora, já entrando na história recente, o BRB, que é o Banco de Brasília, fez uma oferta de compra do Master. Todo mundo entendeu que isso aí é meio que um resgate, né, para tentar salvar o banco e não causar uma crise aí bancária como um todo. E o BRB ele é um banco estatal, né? Ele é o banco regional de Brasília. Para quem é do Rio Grande do Sul aqui, é um paralelo como se ele fosse o Banrisul da vida aqui para os gaúchos, né? Como se ele fosse o Banespa lá pro pessoal de São Paulo. Então ele é um banco regional, mas é do estado. E aí o pessoal criou muita especulação, né? Porque o Daniel Vorcaro, que é o CEO do Banco Master, ele tem muito relacionamento lá em Brasília, ele tem envolvimento com políticos, tem a questão dos precatórios também na carteira do Master. Então tá tudo meio correlacionado, mas nada explícito. Só que aí agora, por último, o Banco Central do Brasil, que é quem autoriza essas transações, ele vetou a compra do BRB pelo Master. Então, se os dirigentes do Master e do BRB não conseguirem chegar num acordo diferente que o Banco Central autorize, a chance do Master ser liquidado, que é ele quebrar, né, decretar falência, quem faz isso no caso é o Banco Central, essa chance aumentou bastante. Então, por enquanto ainda tem chance do Master se salvar. Pode ser que o negócio como um todo consiga acontecer de outra maneira, né? Alguns outros bancos entrem comprando partes, então tem água para rolar ainda. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, na sexta-feira, dia 12 de setembro, então provavelmente a gente vai ter novas notícias aí, eu vou vir com novos vídeos para atualizar as novas informações, mas até esse momento é isso que a gente tem. Então, para fechar essa explicação, o Master corre risco de quebrar, ele ainda não quebrou, e se porventura ele quebrar, é o que a gente vai conversar aqui agora. O que vai acontecer? Será que teu dinheiro está em risco de fato? Ou será que tem formas aí da gente se proteger ainda, né? Bom, então vamos agora para a parte prática, tá? Se o Master quebrar de fato, o que você tem que ficar muito atento? Primeiro, se hoje você tem mais de 250 mil reais investido em CDB do Master, aí você tem um problema sério aqui que precisa de atenção agora. Se você tem, por exemplo, 300 mil reais no CDB do Master, o que vai acontecer? Se o Master quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai te devolver 250 mil. Esse é o limite. Então significa que dos teus 300, 50 mil vai pro buraco. Você vai perder 50 mil reais. Então se você passou do limite do FGC, que é de 250 mil, vale a pena você dar uma olhada em tentar vender alguma parte no mercado secundário do Banco Master nesse momento para conseguir salvar pelo menos uma parte dessa grana. Inclusive, isso hoje já está acontecendo muito fortemente. E não só por investidores que estão já com o limite estourado, mas sim por investidores que estão com medo, né? Que estão com receio e que estão querendo se livrar desse CDB. Quando a gente olha lá a oferta de mercado secundário, que é quando o investidor está querendo se livrar do CDB antes do prazo acordado, a oferta de secundário do Master ela está inundada. Tem muito mais gente querendo vender CDB do que gente querendo comprar. E como vocês sabem, né? Qualquer mercado ele tem oferta e tem demanda. Então, se tem oferta demais e pouca demanda, é óbvio que o negócio vai ficar travado. E nesse aspecto aí, o que o vendedor precisa fazer? Ele precisa dar desconto, ele precisa rebaixar o valor que vale o teu CDB de fato para conseguir vender, para conseguir passar ele adiante. Então a gente está vendo várias anomalias aí no mercado. Por exemplo, CDB do Master pagando 150% do CDI no mercado secundário, ou pagando IPCA mais 30%, pagando 35% ao ano pré-fixado. Isso aí são taxas que refletem a desconfiança, a descredibilidade que todo mundo está tendo na instituição nesse momento. E como está todo mundo querendo se livrar desses ativos, tem poucos compradores e aí as taxas têm que ficar cada vez mais altas para atrair alguém que queira comprar esse negócio. Então, se você tem mais do que 250 mil ao todo investido em Banco Master, fica ligado, dá uma olhada, conversa com o seu assessor ou pode me procurar também, eu, alguém da minha equipe, para a gente analisar o teu caso e ver o que pode ser feito. Agora, se você tem menos do que 250 mil investido no Banco Master, o que vai acontecer? No seu caso, você está 100% coberto pelo fundo garantidor. Então, se o Master quebrar de fato, você não vai ter prejuízo, inclusive da rentabilidade, tá? Então, vou te dar um exemplo. Se você investiu lá 30 mil reais no CDB do Master, hoje, digamos que com a rentabilidade, ele já está valendo 45 mil. Você vai receber os 45 mil. É a totalidade, somando o depósito e somando a rentabilidade até o momento em que o Master quebrar. Então, literalmente, você não vai ter nenhum prejuízo, tá? O único prejuízo que a gente pode imaginar nesse caso é se o Master quebrar e aí até você receber o reembolso, esse dinheiro não vai ter rentabilidade, né? Mas esse é o menor dos problemas, tá? Sendo muito sincero aqui. E aí o que o pessoal tem me perguntado
perguntado muito é o seguinte, como é que funciona esse procedimento, né? Caso o Master quebre, como é que vai ser o depois, como é que funciona, como é que é o operacional, né? Primeiro o FGC faz um levantamento, então ele pega todos os CPFs de quem foi atingido, quem teve o seu investimento encerrado, e aí ele bota isso no sistema dele, e aí fica disponível para o investidor baixar o aplicativo do FGC e fazer o seu cadastro lá dentro. Aí você vai entrar com seus dados, vai fazer o seu cadastramento e vai indicar a conta que você quer receber o pagamento. Então você pode receber na própria corretora mesmo, tá? Se você tem o CDB do Master na XP, no BTG, você pode indicar aquela conta ali da corretora para receber o depósito lá e depois já reinvestir de novo. A última experiência que a gente teve com o acionamento do FGC aconteceu em fevereiro de 2023, que foi a BRK, que era uma financeira também, e a Portocred, duas instituições muito pequenininhas que o Banco Central decretou ali a liquidação extrajudicial e os investidores tiveram que acionar o FGC. Eu já trabalhava no mercado nessa época, então eu vivi esse momento, instruí os meus clientes na ocasião e foi tudo muito tranquilo, tá? Pelo que a gente relembra, assim, levou menos de 2 meses para todo o processo ser concluído. Desde o investidor fazer o cadastro dele no aplicativo até ele receber o dinheiro na conta de volta. Então a experiência passada ela foi tranquila. Não quer dizer que essa do Master, caso aconteça, ela vai ser assim tão rápida também, porque a proporção do Master em relação à BRK e Portocred é muito discrepante. O Master é muito maior do que essas duas instituições, então pode ser que leve mais tempo para o processo acontecer no FGC como um todo. Lembrando que o prazo máximo que o FGC tem para reembolsar os investidores é de 5 anos. A gente nunca teve uma experiência passada, né, em que isso foi necessário, que levou tanto tempo assim para o investidor receber o dinheiro de volta. Mas na pior das hipóteses, é esse o prazo máximo que por lei o FGC tem para reembolsar os credores. E outra pergunta que o pessoal me faz muito, cara, esse FGC é confiável mesmo? Dá para acreditar que esse negócio é forte mesmo e vai dar conta do recado? E a resposta é que sim. Pelas últimas informações que a gente tem, o fundo em si, o FGC, ele tem 120 bilhões de ativos líquidos. Então é uma reserva de 120 bilhões. E em último caso, o Master, se ele quebrar na totalidade, ele vai ocupar mais ou menos 60 bilhões desse total. Então vai sobrar ainda mais uma metade do fundo garantidor. Só que óbvio que isso aí não vai ser uma experiência tranquila. Vai ser uma experiência traumática para o mercado como um todo e isso vai ter consequências sem sombra de dúvida. A gente inclusive já está vendo isso aí. O FGC já reformulou as suas políticas, vai ficar mais caro para os bancos participarem do FGC e o objetivo deles é acabar com esse negócio de que o FGC vire argumento de vendas para ativos de alto risco, que foi exatamente isso que o Master fez nos últimos 5 anos aí pelo menos. E agora para encerrar esse vídeo, pessoal, na minha opinião, eu acho que ainda tem água para rolar, possivelmente o Master não vai quebrar, tá? Não tô dizendo que eu acho que isso vai acontecer nem nada, eu tô muito cético com relação a tudo, tô esperando as notícias aqui de fato. Se acontecer, é importante que você esteja 100% coberto pelo FGC e se você não tá coberto, já entra em contato aqui com a gente, tá? E mesmo assim, se você tiver com a cobertura 100%, mas quiser bater um papo comigo, o link tá aqui na descrição. Aproveita esse momento aí pra gente fazer uma reformulação da sua carteira, estruturar ela como um todo, porque vai que tem outros ativos arriscados aí na tua carteira que você não tá vendo e é importante a gente se antecipar. Então aproveita, já acessa o link aqui da descrição, se cadastra aqui pra gente ter uma conversa a esse respeito. Então, dando a minha opinião aqui, eu acho que o mercado de crédito bancário, ele vai mudar com certeza, tá? Hoje em dia é muito simples para os emissores trazerem taxas altas, né? Então eu acho que todo esse mercado de crédito, ele vai ficar mais cauteloso. Os bancos, na hora de tomar crédito, eles vão pagar menos, vai ficar mais difícil para os bancos pequenos competirem. Isso provavelmente vai aumentar a procura por bancos seguros, né? Bancos AAA, tipo Itaú, Santander, Bradesco, esses maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil. E para o investidor fica a lição, né? Não dá pra gente simplesmente sair alocando em qualquer CDB, em qualquer banco, sem fazer uma diligência prévia, né? Então é muito importante evitar dor de cabeça, evitar problemas e ficar ligado nessas entrelinhas, né? Não é só porque um negócio tem a cobertura do FGC que ele não pode virar um problema na sua carteira. Então isso aí tem que estar muito claro para você, para evitar dor de cabeça e evitar transtornos no futuro. Então, pessoal, já deixa sua opinião aqui nos comentários, me diga aí se você tem CDB do Master, se está preocupado ou não, se você acha que ele vai quebrar ou não. Conversa aqui comigo, vamos bater esse papo. Deixa seu like no vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal, né? A gente já está crescendo bastante aqui o nosso projeto. Então, sigam aí a gente nas redes sociais também. Um grande abraço a todos e até a próxima.